Quantas vezes você já leu isso em uma receita e ficou sem saber o que fazer? Sal a gosto é uma das expressões mais usadas e que mais gera dúvida na culinária, porque se você ainda está desenvolvendo o paladar ou simplesmente não tem confiança na cozinha, esse a gosto não te diz absolutamente nada. No episódio de hoje, vamos substituir o sal a gosto por algo muito mais útil: proporções reais, medidas práticas e uma tabela que você vai querer salvar e consultar sempre. Antes de entrar nas proporções, é importante entender que sal a gosto não é uma quantidade aleatória. É o resultado de anos de calibração de paladar, de provar, ajustar, provar de novo, até reconhecer o ponto certo. A boa notícia é que existe uma forma de reduzir esse caminho. Em vez de depender só do paladar, você pode começar com proporções comprovadas e usar o paladar para ajustar, não para adivinhar. A base de tudo é um conceito simples: a porcentagem de sal em relação ao peso do alimento. Parece técnico, mas na prática é muito direto. 1% de sal significa 1 grama de sal para 100 gramas de alimento. Por exemplo, para 1 quilo de carne, são 10 gramas de sal. Para meio quilo, 5 gramas. A conta é simples e funciona para qualquer quantidade. A vantagem de trabalhar com porcentagem é que ela escala automaticamente. Não importa se o que você está fazendo são 300 gramas ou 2 quilos. A proporção é sempre a mesma. Agora vamos percorrer cada categoria. Para a água de cozimento, a referência são 2%, ou seja, 20 gramas por litro de água. Na prática, para uma panela com 2 litros, são 2 colheres de sopa de sal. Essa é a concentração que dá aquela sensação de salgado como a água do mar, a referência clássica dos chefes para a água de macarrão e de vegetais. Leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, 1% do peso já cozido, adicionado no final do cozimento, como vimos no episódio passado. O sal endurece a casca e aumenta o tempo de preparo. Vegetais e grãos em geral, 1% do peso. Aqui, a salga costuma acontecer através da água de cozimento. Então, se a água está com a proporção certa, o vegetal já absorve o sal necessário durante o cozimento. Massas feitas com farinha, como pão, macarrão caseiro e pizza, pedem uma proporção maior, de 2,5% do peso da farinha. Isso porque a massa absorve muito sal durante o cozimento. E se a proporção for baixa, o resultado final fica sem graça, mesmo com um molho bem temperado. Carne sem osso, 1,25% do peso. Para 1 quilo de filé, são cerca de 12 gramas de sal, pouco mais que uma colher de sopa. Simples de calcular e fácil de calibrar. Carne com osso e frango inteiro, 1,5% do peso total, incluindo o osso. Aqui a proporção é um pouco maior porque o osso não absorve sal, então a concentração efetiva na carne é equivalente ao resultado de carnes sem osso. E se você não tiver balança em casa, não tem problema. Existem referências caseiras que funcionam muito bem como ponto de partida. Uma colher de chá de sal refinado tem em média 5 gramas. Já uma colher de sopa tem em média 15 gramas. Todas essas são medidas caseiras niveladas, mas variam dependendo do tipo de sal. O sal refinado é mais denso e mais salgado por volume do que o sal grosso ou o sal marinho. Se você trocar o tipo de sal numa receita sem ajustar a quantidade, o resultado pode ser muito diferente do esperado. As proporções são o ponto de partida, mas o objetivo final é que você desenvolva confiança suficiente para ajustar pelo paladar sem precisar de tabela. Uma forma prática de calibrar é usar as proporções por algumas semanas e prestar atenção no resultado. Prove antes e depois de salgar. Perceba a diferença, anote o que estava bom e o que precisa de ajuste. Com o tempo, o paladar vai internalizando as referências e o sal a gosto vai fazer sentido. E uma regra simples que ajuda muito: é mais fácil adicionar sal do que tirar. Comece sempre com um pouco menos do que você acha necessário. Prove e ajuste.
Isso vale para qualquer preparo. Então, da próxima vez que uma receita disser sal a gosto, você já tem uma referência concreta para começar. Use a proporção certa para o que está preparando, mas meça com o que tiver em casa e ajuste pelo paladar. No próximo episódio, vamos falar sobre sal e saúde, o que a ciência realmente diz sobre o consumo diário, pressão arterial e os mitos que ainda circulam por aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você costuma medir o sal? Depois de hoje, vai tentar usar as proporções?